Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Virtudes, uma iniciativa do projeto Bons Frutos. Se você chegou a este vídeo por indicação de alguém, se você ainda não conhece o projeto, eu convido você a acessar o canal, ativar as notificações e assim você vai ter acesso não somente a este vídeo, mas a outros vídeos do projeto Bons Frutos. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a fidelidade. A fidelidade é a característica daquele que é fiel, daquele que é constante nos seus compromissos, daquele que tem zelo, cuidado por alguém ou por algo. Resumidamente, a fidelidade é a característica de alguém digno de confiança. Mas a fidelidade também é uma virtude do fruto do Espírito, conforme escreve o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas antes de falar da fidelidade como fruto do Espírito, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Ao longo da Bíblia, nós encontramos diversos versículos que falam dessa fidelidade. Talvez um dos mais emblemáticos esteja no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Vejam que esse versículo, além de mencionar a imutabilidade e a integridade de Deus, faz um contraste entre Deus e o homem. Enquanto Deus é imutável e íntegro, o homem é inconstante e pouco confiável. No próprio relacionamento entre Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que essa relação ela só se mantém porque Deus permanece fiel à aliança e às promessas feitas àquele povo. E isso é tão forte que no livro do profeta Oséias, por exemplo, o relacionamento entre Deus e Israel é comparado ao relacionamento entre o marido e a sua esposa adúltera. Mas é claro que a infidelidade de Israel trouxe consequências graves para o próprio povo. Mas a gente percebe que em todos os momentos em que Israel verdadeiramente se arrependeu, eles puderam desfrutar novamente das bênçãos de ter sido um povo escolhido por ele. Não à toa o apóstolo Paulo escreve que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E essa fidelidade a gente também encontra em homens e mulheres ao longo da Bíblia. Podemos citar, por exemplo, a fidelidade de Moisés ao conduzir o povo de Israel do Egito até a Terra Prometida, a fidelidade de Ruth à sua sogra Noemi, ou a fidelidade do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho aos gentios. Mas o nosso maior exemplo, com certeza, é o de Jesus, que durante todo o seu ministério sempre disse a seus discípulos que estava ali para fazer a vontade de seu Pai. Mesmo num dos momentos de maior angústia no jardim do Getsêmani, um pouco antes de ser traído, Jesus ora a Deus e diz que seja feita a sua vontade e não a minha. E é justamente essa fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e a fidelidade de seu Filho Jesus em cumprir a sua missão que nos trazem paz e que renovam a nossa fé e a nossa esperança. É só a gente lembrar que lá no início, ainda no livro de Gênesis, Deus havia prometido que enviaria um descendente que traria redenção e salvação para toda a humanidade. E essa promessa, ela se cumpre no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Vejam como a fidelidade de Deus tem implicações diretas sobre a nossa fé. Por isso que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 10, versículos 22 e 23. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mas você ainda pode estar se perguntando como eu faço para manifestar tal fidelidade na minha vida? Bom, o apóstolo Paulo, um pouco antes de falar sobre o fruto do Espírito,
Ele diz que se vivermos pelo Espírito, jamais atenderemos às vontades da carne. Paulo tinha ciência de que o ser humano, pelo seu próprio esforço, seria incapaz de manifestar as virtudes do fruto do Espírito. É só a gente parar para observar que a infidelidade, por exemplo, ela tem predominado nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos sociais e até nas relações de trabalho. O ser humano, distante de Deus, é incapaz de manifestar essas virtudes. Mas, se você realmente deseja manifestar não só a fidelidade, mas todas as virtudes do fruto do Espírito, siga o ensinamento de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Jesus está ensinando sobre a persistência na oração. Se você realmente deseja manifestar o fruto do Espírito na sua vida, ore e peça a Deus com persistência e tenha certeza de que o Pai Celestial não negará boas coisas a seus filhos. Bom, eu espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E continue acompanhando a série Virtudes do Projeto Bons Frutos. Um grande abraço para você, obrigado pela atenção, Deus te abençoe.